noite, estamos iniciando o segundo programa Papo Aberto especial de Natal, pela sua TV Canção Nova. Neste primeiro bloco eu recebo o Ministério Adoração e Vida, que está lançando um novo projeto musical apaixonante, viu gente? Shekinah. Sejam muito bem-vindos, que bom receber vocês aqui, viu? Obrigado, meu querido. Alegria para nós, né? Sempre aqui com a Canção Nova e com você, Márcio, que é uma pessoa muito querida por nós. Valmir, eu estou contente de te rever, de te receber aqui, de poder escutar aqui, olhar ao vivo as músicas do Adoração e Vida. Né? Queria que você apresentasse o grupo, eu já conheço, não é? Mas não sei quem toca o quê. Já sei que ali é o Rodrigo, não é? O Bruno, o Caian, mas quem é que toca o quê? Quanto tempo está no ministério? Apresenta pra gente, por favor. Então, nós temos a Gláucia também, que é a nossa coordenadora, que não é músico, mas ela faz parte do nosso ministério. Não se comportou bem, você deixou ela em casa. Ah, ela está um pouquinho de castigo no hospital, né? Sério, aí é castigo mesmo, hein? Mas ela tá bem, é só um procedimento lá tranquilo, né? Então, Gláucia, ó, fica devendo pra gente uma visita, hein? Hoje foi só uma preliminar, já que você não estava presente, vai ter que repetir a visita aqui no programa. É verdade, verdade. Então, eu componho e sou vocalista, né? O Rodrigo compõe, toca teclado. Se quiser dizer também, Rodrigo? Faço backing vocal e, graças a Deus, já estou há um tempinho já na caminhada com o ministério também. Você me falou 17 anos, não é isso? Isso, graças a Deus. 17, eu perguntei pro Rodrigo se ele nasceu e foi direto pro ministério, 17 anos. Aí o camarada me conta que ele tem 38, vai fazer 39, é isso? Eu vou fazer em maio. Vai fazer 39 não era anos segredo? já. Eu falei, era segredo? Era um segredo. Então já me avisa que é segredo aqui antes que eu vá delatando aí todo mundo. Legal. Maravilha. O Bruno? Hoje eu sou guitarrista, violonista, faço backing também, tenho algumas composições e estou 9 anos no ministério. Deixa eu ver, muito bom. Caian? Eu sou baterista, eu já estou completando 7 anos de ministério, graças a Deus. E atualmente no CD Shekinah estou fazendo back vocal também. Tá cantando agora com a gente nos eventos. Não era assim antes? Não, só Deus dá a graça, viu? Deus capacita. Né? Isso mesmo, vai. Hoje eu falava lá no programa que quando a gente convive com as pessoas, as coisas boas vão passando, as ruins também, viu? Sim. Mas as boas também vão passando, são vasos comunicantes. Então ele já pegou algo mais aí do grupo. Sim, com certeza. É os frutos, né? Deus vai com certeza. Qual que é a proposta, qual que é a missão do ministério? Uma palavra, é claro, uma frase, né? Amor de Deus. Isso é o principal para a gente. Às vezes as pessoas falam assim, vocês, ou você, né, Valmir, né, a princípio eu, né, no começo, você foi montando o que é o ministério hoje. Eu falo assim, não. Eu era inocente, pelo menos no começo, durante 20 anos eu vivi numa inocência quanto ao nosso chamado. Com 20 anos certinho de caminhada, eu olhei para as letras de música que eu mesmo tinha escrito, algumas já o Rodrigo já estava, né, já tinha feito. E a gente viu o amor de Deus em tudo, a misericórdia em tudo. Então, a gente colheu, eu aprendi isso com a Canção Nova, a gente colhe, a gente vê a vocação investigando a nossa vida. É dali da nossa vida que a gente colhe a nossa vocação. E então, depois de 20 anos, eu percebi, olha o que eu escrevi, olha o que a gente fez. É isso. Pô, que bonito isso, hein? Então, e transformar o palco em altar é uma oportunidade da gente a oportunidade também das pessoas e da gente fazer essa experiência do amor de Deus no altar de Deus. Olha, é um caminho inverso a muito que a gente tem visto, né? Quantas críticas a gente observa em todos os lugares, em todos os estados do nosso país, e não só do Brasil, fora também do inverso, de transformar o altar em palanque, de transformar o altar em palco, e ouvir você falando de fazer o inverso, de transformar o palco, que não é o espaço do sagrado, em altar. Puxa, que legal. Como é que você, por favor, eu quero que você desenvolva um pouquinho mais, como é que você entende isso que você acabou de nos dizer? Transformar o palco em altar.
Você acredita que um dia eu, desesperado, querendo saber da minha vocação, porque eu não... ainda a gente não tinha uma adoração em vida, e foi justo naquele dia que o Senhor nos chamou de adoração em vida. Eu tenho que dizer o que é a verdade, e a verdade é que tem muito a ver com vocês, da Canção Nova. Porque a primeira coisa que eu pensei é em me ajoelhar. Eu me ajoelhei diante de um computador, sabe, aquele grandão ainda, né, aquele monitor, né, grandão, pesado, e eu falei assim, eu chorei, falei assim, Senhor, eu não tenho mais nada. O tempo se passou e eu estive no Vida Reluz, fiz uma carreira solo, mas quando o Senhor vai me dar o ministério? A minha vocação, os meus irmãos para caminhar comigo, porque eu não sei caminhar só. E desculpa que eu fico um pouco emocionado quando eu lembro disso, que aquele dia foi muito forte. Foi de novo na Assunção de Nossa Senhora em agosto, né? E mais uma vez o Senhor marcando a nossa vida nessa data. Aí eu me ajoelhei, orei, e eu me ajoelhei diante do computador porque eu queria que o Senhor me respondesse pelo computador. Eu senti que Ele ia me responder. Quando eu digitei algo ali sobre vocação, eu acredito que o meu computador não estava viciado num link da Canção Nova. Era um link oculto que já não estava mais, estava no site e não estava, sabe? Ninguém conseguia achar. E Deus me mostrou que ainda estava lá na Canção Nova uma entrevista antiga, da época da banda Canção Nova, eu respondendo para alguém da Canção Nova, uma repórter da Canção Nova. Falou, e o seu chamado? E foi nesse dia que o Senhor falou de novo. Não estava escrito lá, eu não disse adoração em vida, mas eu falei da adoração, eu falei da vida. Na hora eu entendi, adoração e vida. E eu digitei depois lá para procurar, tem algum site com adoração em vida? Não tinha nada de adoração em vida. Eu falei, é isso, sabe? O meu coração se alegrou, depois eu passei para os meus irmãos, né, Rodrigo? 2005, né? Foi em 2005. E é algo tão familiar, né? Porque quando você ouve adoração em vida, parece que existe desde sempre. Eu acho que você teve essa impressão quando você foi procurar. Já devia estar procurando, pensando assim, não, já deve ter, com certeza, vai ter. Era a gente, na realidade. Na verdade, era vocês, né? E por que Shekinah, esse novo trabalho? Por que Shekinah? Eu já adianto que eu sou um apaixonado, né? Eu já estava aqui nos bastidores, discutindo aqui com o Valmir, discutindo assim no bom sentido, né? Conversando sobre essa terminologia do Antigo Testamento, que é uma expressão maravilhosa da presença de Deus, apaixonante, apaixonante. E eu quero saber por que vocês abraçaram para esse novo trabalho essa expressão. Primeiro que a gente veio vivenciando muitos sofrimentos quanto à enfermidade do câncer. Né? Gente relacionada ao nosso trabalho, ao nosso ministério, gente da nossa equipe que perdeu 4 pessoas em pouquíssimo tempo. Nesse tempo de muito sofrimento para a gente veio colhendo canções. O Senhor foi nos dando canções pela nossa própria convivência na nossa vida. E eu pedi uma resposta de Deus e Deus não respondia. Ele não me respondia. Na realidade, ele já tinha me respondido. Só que há poucos dias atrás, quando nós decidimos colocar o nome do CD, Shekinah, a gente pensou assim, mas Shekinah não é muito rebuscado? Né? O que tem a ver com isso, né? Com a simplicidade que o Senhor queria que a gente alcançasse os corações das pessoas que estão sofrendo, ou seja, o consolo. E numa madrugada, eu ali já com a luz apagada, deitado, eu chorei muito, porque a minha listinha de pessoas que eu orava todos os dias que tinham câncer, a minha lista, a lista do coração não escrita, né? Ela estava diminuindo. Né, diminuindo, as pessoas estavam partindo. E eu pedindo a resposta de Deus, por que o Senhor não me responde? Quando eu senti no meu coração que Ele ia responder, eu até falei assim, quer que eu acenda a luz e pegue a Bíblia? E ele não me respondeu nada, então eu fiquei deitado, obediente ali,
eu acho que era quase 4 horas da manhã, tentando dormir, quando ele me falou Shekinah. Eu falei, mas o CD, Senhor, eu já orei pelo CD, eu não estou falando de CD, eu estou falando da nossa vida. E 5 segundos depois, apenas 5 segundos, que me veio o entendimento, além da palavra Shekinah, que é a manifestação da presença, da glória de Deus, né? Relacionada ao Santo dos Santos, no Antigo Testamento, em hebraico, Deus foi traduzindo, o Senhor foi traduzindo no meu coração com outras palavras. Eu não te deixo, eu estou contigo. Se você tem que passar pelo vale da sombra da morte, eu vou com você. Como que eu posso dizer aqui? Eu me importo com o seu sofrimento, eu sofro junto. E é como se ele também, ao mesmo tempo, pedisse perdão por Deus pedindo perdão para mim, mas eu que não entendia na realidade, eu pedi que ele me falasse alguma coisa, uma resposta, ele me respondeu nem em português e só com uma palavra em hebraico ainda, mas que o Espírito Santo me revelou tantas coisas lindas. O que eu ia dizer é que ele se importa comigo, ele se importa com quem está sofrendo, né? E a nossa última conversa que o Rodrigo vai lembrar, o Rodrigo falou, mas e a simplicidade? Talvez Shekinah não seja muito rebuscado demais, uma pombinha, não sei o quê. Aí me veio no coração, né? Vocês devem lembrar que eu respondi para vocês, que me veio o discernimento, que a gente tem que ser astuto como a serpente, mas simples como a pombinha. Então, a simplicidade está até na imagem, né? A gente não quis rebuscar demais. E que no Antigo Testamento não se fala objetivamente, diretamente do Espírito Santo, mas a presença que mais se identifica com o Espírito Santo, o termo que mais se aproxima é a Shekinah. Sim, a promessa de Deus, né? Jesus falou, não os deixarei sós. Pois é. Eu acho que melhor até do que a gente falar é a gente ouvir vocês cantando. Mas você canta Shekinah pra Diego? Eu tenho CD para você, isso é especial mesmo. Eu interrompo qualquer discurso quando se chega nesse momento, sabe? Sério? Já dedicou ou vai dedicar para mim no final? Vamos dedicar no final, então, depois para você. Tá certo. Vou guardar aqui, depois eu quero que você vocês dediquem, por favor, né, o Valmir, mas todos do Adoração e Vida. E queria ouvir vocês. Vamos ouvir Shekinah? Pode ser? Pode ser, Shekinah. Promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Porque mais do que uma canção,
É uma experiência de Deus, é uma experiência de oração. Foi isso que eu senti. Eu ia até pedir para vocês cantarem de novo, mas como eu já tenho meu CD, então eu vou pegar, eu vou poder escutar quantas vezes eu quiser. Olha, que música maravilhosa. Amém. Não é? Eu tenho certeza que, por tudo que a gente pôde acompanhar aqui, dessa apresentação, não só musical, mas de oração, vocês têm feito uma grande experiência de evangelização por onde tem ido. Eu queria que vocês contassem para nós aqui um pouquinho, né, como tem sido essa experiência de evangelização do ministério. Dividam conosco algumas coisas que foram importantes para vocês. Eu lembro do Padre Joãozinho, né, nosso querido, grande abraço. O Padre Joãozinho dizendo assim que os frutos de um grupo, ele dizia assim, os frutos de um grupo que reza são as canções. Então, para você ver se um grupo está bem, é só você olhar para essas canções, para esses frutos. Isso marcou muito a vida da gente, né? Essas palavras do Padre, nos ajudou a seguir em frente. E quando a gente, se os meninos também quiserem dizer alguma coisa, a gente hoje, concretamente, a gente tem saído, buscado uma verdadeira missão. Isso há muito tempo, mas é sempre um processo, porque nós somos muito pecadores, nós somos falhos demais e não é novidade para o povo isso, mas eu queria frisar, né? Dizer que a gente veio tentando corrigir muitas coisas. E o Senhor foi falando, é isso mesmo, se alegrando com esse ponto, aquele ponto, e a gente vai melhorando aos poucos, basta a gente querer, né? E hoje, por exemplo, nas nossas missões, a gente busca não ser pesado para as pessoas, nem financeiramente, nem no trato com as pessoas, que é uma coisa muito difícil, né? O Senhor colocou no nosso coração, não peça nada além da água. E a gente vem pedindo água há muito tempo. Alguns padres, às vezes, né, falam assim, ligam lá no nosso escritório e falam, mas como assim? Vocês só pedem água? Vocês têm que pedir outras coisas. E a gente fala, vai da generosidade de vocês. E quando a gente chega, sabe, a gente chama de sala de preparação, o pessoal chama de camarim, não deixa de ser, né? Aí lá nos camarins ali dos eventos, quando a gente chega, por a gente pedir apenas água, santo Deus, o povo enfeita, coloca altar, imagem de Nossa Senhora, da misericórdia, né? Jesus misericordioso, e comida. Não falta. Não, eu levo até para casa, é verdade. A gente leva para casa. É a fartura, sabe, dessa unidade, desse carinho. E quando a gente se propõe a fazer isso, é muito bonito, né? Então, você pediu para a gente dizer como tem sido. O violão, né, Bruno? O violão não nos falta, porque o Senhor, uma vez em oração, nos disse que o violão era o símbolo para a gente, não para os outros, né? Mas em particular para a gente. Era o símbolo da simplicidade e da nossa intimidade com Deus. Então, a partir daí, a gente identificou que o evento pode estar atrasado, pode estar acontecendo qualquer coisa ali, mas o Bruno vai lá, pega o violão onde ele estiver, se já está preparado no palco, ele volta, vai lá para o camarim, né? Para a salinha lá, e a gente convida todo mundo para orar com a gente, os organizadores, e a gente canta uma música e começa a orar. Os sacerdotes que estão ali, a gente convida todo mundo, a gente ora, e é uma oração simples, mas é o que o Senhor falou, façam isso. A gente tem uma experiência também, acho que os meus irmãos vão lembrar, né? A gente, há algum tempo, a gente tem atendido as pessoas sem barreiras, sem nada, mas indo ao povo depois do show. Entrando no meio do povo. Fantástico. E isso para mim, e com certeza para os meus irmãos deve ser também, é uma alegria, uma resposta de Deus. Porque a gente escuta testemunhos, né? A gente até emociona um pouco, porque isso é muito vivo para a gente, né? Isso é muito... ter esse contato com as pessoas, testemunhos delas pra gente, isso também fortalece a nossa caminhada. Então isso tem ajudado muito a gente. Ouvir isso para mim é muito gratificante, muito consolador, porque
quando a gente está dentro da situação, às vezes a gente não consegue ver o entorno, não é? E tem muito ministério de música que não consegue ver as marcas que deixa por onde passa. Mas as pessoas veem. Verdade. Eu posso acrescentar uma coisa, Márcio? E um dia a gente vai sentir falta das pessoas que a gente chamava de público. Né? O tempo vai passar, nem sempre a gente vai ter tudo que a gente tem. As coisas mudam, a gente vai ficando velho, né? E então, por que não aproveitar agora essa oportunidade? Mas eu quero dizer uma coisa também, nem sempre nós fomos assim. Né? Como eu disse, é uma limitação muito grande, porque você está no meio de 200 pessoas, e eu sou daquela época em que era máquina fotográfica, com um flash terrível. Se tivesse para revelar. Exatamente. Se tivesse, por exemplo, pouca luz, imagina, uma foto só que alguém tira da gente, já nos deixa vesgos ali, né? Horrível, né? Então, já dói a vista. Imagina a gente tirar 400 fotos. Então, realmente, a gente era santo e não sabia. Brincadeira, mas era terrível. Hoje em dia, os flashes acalmaram um pouco, né? A tecnologia e tudo mais. Tem gente que nem flash usa. Mas ainda assim tem aquela coisa de todo mundo ver, por exemplo, 100 pessoas e cada um com um assunto. Então a gente foi aprendendo a se controlar, aprendendo a ser mais gentil com as pessoas. Então eu digo isso, nem sempre a gente foi. E a gente foi aprendendo. Que bom. E outra coisa é, por exemplo, num público muito grande, a gente não consegue sair. Né? Então é um caso que a gente não consegue. Às vezes a gente tenta, as pessoas que sobram ali, né, no finalzinho, ficam até o final e a gente atende. Mas quando é muita gente, aí começa a ser difícil demais. É bom que mostra a nossa limitação. Né? Tá certo, né? Mas pelo menos à disposição, a boa vontade, as pessoas percebem isso. Carol, não dá tempo de mais uma música? Dá? Que ela tinha levantado aqui a plaquinha do encerrar, me partiu o coração, mas obrigado, viu, Carol? Obrigado. Então tá bom, dá tempo de mais uma música. Pode ser, mas antes da gente cantar, eu quero mostrar aqui para você, não é, o CD Shekinah, do Ministério Adoração e Vida. Se você gostou da canção Shekinah, meu querido, eu já vou lhe dizer, eu não tenho a menor dúvida de que todas as outras seguem uma mesma inspiração, a mesma atmosfera, não é, de presença de Deus. Tenho certeza que você vai rezar e muito bem com esse CD. É um CD não só para a gente ouvir, mas para fazer uma experiência de Deus, uma experiência do céu. Então eu de verdade indico a você, peço a você que faça essa aquisição, não pelo bem do Adoração e Vida, também por isso. Mas, desculpa aqui, tirei mas ele foi ligeiro, já me acompanhou, né? Mas para o seu bem também, para que você possa viver essa experiência de espiritualidade. Disponível também na Canção Nova, viu? Melhor ainda, olha, ficou fácil aqui o contato. 0, código da operadora 12, 3186-2600. Você já faz o seu pedido, ou entra em loja.cançãonova.com. Faz o pedido também. Pode procurar qualquer evangelizador porta a porta, se você já está acostumado a fazer o seu pedido dessa forma. E a Canção Nova fará chegar até você, de forma rápida e barata, o CD Shekinah. Vamos ouvir? Mais uma? Qual que você vai cantar? Podemos escolher? Por favor. Já não haverá noite? Opa, deixa eu abrir o violão. Já não haverá noite, já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará, porque o Senhor Deus brilhará, o Senhor brilhará sobre eles, e eles
já não haverá noite, já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará, porque o Senhor Deus brilhará. O Senhor brilhará sobre eles, e eles hão de reinar para todo sempre. 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 Eles hão de reinar. Já não haverá noite, já não haverá noite, já não haverá noite, já não haverá noite. Tem mesmo que terminar? Eu acho que a gente pode fazer assim, a gente pode montar uma série de entrevistas, cada uma delas vocês vêm, cantam 2 músicas, aí a gente vai passando todas as músicas do CD, o que vocês acham? Seria ótimo. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, espero que vocês voltem logo, não é? Com trabalhos assim, a gente já fica ansioso pelo próximo, não é? São muito bem-vindos aqui nessa casa, é bom que a gente vai matando saudade. Obrigado, meu querido. Queremos agradecer à Canção Nova, a todos que apoiam essa obra, né, Canção Nova, e é sempre uma alegria a gente estar em unidade. Muitos dizem, estamos juntos, estamos mesmo, isso é verdade, mas somos um. É isso aí, tá certo. Meus queridos, muito obrigado, viu? Deus os abençoe. Gostei muito de tudo que eu ouvi, tá certo? Sejam bem-vindos para valer. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com você também. Continue conosco, por favor. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e eu recebo neste bloco Frei Avalci Mendes. Olha aí, Mendes, hein? Márcio Mendes, Avalci Mendes. Deve ser da família, a gente vai descobrir aí. Para nos contar sobre a exposição franciscana de presépios que acontece no Santuário São Francisco de Assis, na cidade de São Paulo. Frei, seja muito bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Márcio. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Chegando agora a época do Natal, é bom a gente falar de presépio, ninguém melhor do que um franciscano para poder falar, né? São Francisco foi pioneiro nessa matéria, não foi? É, isso mesmo, Márcio. Francisco foi o primeiro a criar a ideia de presépio, né? A ideia que a gente tem hoje. É claro que não era presépio como imagens, né? Não era barro, era um presépio vivo. Mas até então, até Francisco, ninguém tinha tido a brilhante ideia de encenar o presépio, de chamar pessoas da própria cidade, né, o José, a Maria, um bebê para ser o menino Jesus, pegar alguns animais, para fazer aquela encenação. Né? Francisco era tão apaixonado pelo mistério da encarnação, né, Deus que se faz humano, que quis ver como é que foi isso, né, palpável, plástico, né, assim, e teve essa ideia, né, na cidadezinha de Grétio. E foi tão inspirado que, desde então, nunca mais deixou de acontecer. Virou né? tradição, virou tradição. Então, depois dele, os próprios franciscanos, né, aqueles que participaram desse primeiro momento, foram os grandes divulgadores, né, e um dos primeiros biógrafos fez questão de escrever como foi o primeiro presépio, e depois os freis levaram essa tradição para o mundo afora, né, com as missões. Dessa exposição aí que o senhor veio apresentar para nós, como é que surgiu esse projeto? Então, aqui em São Paulo, há 27 anos a gente monta essa exposição de presépios, né? Em 1989, os freis do convento de São Francisco, ali do santuário onde a gente vive, quiseram expor os presépios de um acervo que a gente tem de mais de 800 presépios. Mais de 800? Mais de 800, E aí quiseram expor para a comunidade, é claro, não todos, né, mas uma quantidade, uns 30, 40. Foi montado, então, num grande salão esses presépios.
E aí, dali em diante, de 89 para frente, todos os anos a gente monta. E cada ano são presépios diferentes, não se repete. Né? O acervo vai aumentando, porque a gente vai ganhando de presente. Alguns freis, quando viajam para outros países, trazem. Mais ou menos uns 30, mas nunca os mesmos. Nunca os mesmos. Há 27 anos, sempre presépios novos. Sempre presépios... E pode fotografar? Pode fotografar, pode levar a família. Olha que legal. Então, olha, quem vai já leva a máquina, já registra, já vai fazendo a coleção, né? Porque já que não se repete, cada ano você vai ter imagens novas aí. É temático também ou não? Temático. Qual o tema deste ano? Esse ano é a paz entre os povos. A paz entre os povos. Lembra do tema do ano passado? Não lembro, não lembro. Judiei agora de vai puxar demais. Como é que foi a escolha de cada presépio? Entre 800, como é que vocês selecionam? Então, os freis que cuidam, né, tem um frei que cuida de todos os presépios. O acervo não fica aqui em São Paulo, fica em Guaratinguetá, no interior. E esse frei ele já vai separando uma quantidade de presépios para cada ano. Porque não é exposto só aqui, né? A gente tem exposição no Rio de Janeiro, num convento nosso, em São Sebastião, no litoral norte, em Santos. Então, vários conventos onde os freis têm casa, essa nossa província, a gente vai expondo uma quantidade de presépio. Então, esse frei que cuida de todos, ele destina uma quantidade para cada casa, né? E cada presépio, então, tem a sua particularidade? Cada presépio. São presépios de vários países, né? Esse ano são mais de 18 países que estão ali representados. E aí cada um tem o seu jeito, né? É o presépio lá da Patagônia, em que os personagens estão todos com roupas de iglu, né? De inverno. O próprio Menino Jesus nasce dentro de um iglu. Tem o urso polar, o pinguim, né? E depois o presépio do Rio Grande do Sul, em que os personagens são gaúchos, vestidos com a roupa típica, né? No fundo, a ideia é de um Deus que se faz ser humano do nosso jeito. É Cristo no meio de nós. É Cristo do nosso jeito, com a nossa roupa, com as nossas características, né? Esse ano, qual que lhe chamou mais atenção? Já disse 2 aí. Esses me chamaram bastante atenção, esse gaúcho. Depois tem alguns bem pequenos, como um feito num pequeno violão de madeira. E o presépio está dentro desse pequeno violão, italiano. Muito bonito também. Tem um mexicano com as características dos incas, né, dos povos, dos índios do México, os maias, incas. Então, tem vários. O material utilizado é sempre diversificado? Diverso. Tem cobre, tem vidro, tem porcelana, biscuit, palha. Como é que esses presépios chegam até vocês, Ferreira? O pessoal já sabe que vocês colecionam e aí mandam... Como já é tradicional aqui na cidade... Já se tornaram a referência. Já é referência. Então as pessoas doam para nós, alguém viaja, sei lá, para Israel, traz um presépio de lá e doa para os freis. Ou um frei mesmo foi no Egito e achou um presépio interessante lá no Egito, traz para o acervo. E aí a coleção vai aumentando todo ano. Muito bom. Eu ouvi uma pessoa dizendo esses dias que ela não sabia que no primeiro momento do presépio não precisava colocar o menino Jesus, né? Tem que esperar chegar o dia de Natal para poder colocar. E eu fiquei pensando a esse respeito, que realmente tem muita gente que não se apercebeu desse detalhe. Né? Que o presépio ele cria uma certa expectativa do Senhor que vem, não é? Justamente por causa desse tempo de espera, que é o tempo do advento. Esse tempo é realmente muito importante dentro da igreja? Sem dúvida, né? O advento, tanto o advento quanto a quaresma, né, que antecedem as grandes festas da nossa igreja, eles geram esse tipo de expectativa, né, de preparação. Então, o advento é a espera, a grande espera, que foi uma espera milenar antes, né, lá os profetas falavam muito desse Deus que vem, e para nós são essas 4 semanas de expectativa. No fundo, deixar o presépio sem o menino é você gerar o menino com Maria, né? Durante o advento. Você gerar esse Deus que vem ao nosso encontro, né? É importantíssimo e a gente vê que o sinal, ele é fundamental, porque dentro de uma casa, a falta do menino Jesus na manjedoura, mesmo para as crianças mais jovens, diz muita coisa. Claro, claro. Diz mais do que qualquer discurso, né? E cria essa expectativa. E assim, a partir desse elemento, você pode ir explicando a importância de preparar o coração, de gerar Jesus no coração antes de ele nascer no presépio. Até na nossa igreja nós montamos, existe uma tradição muito antiga, né? De no lugar do menino Jesus, você colocar a palavra, a Bíblia. E nós colocamos no presépio na igreja, aquilo gera um impacto.
E depois você vai começando a pensar, as Escrituras dizem, né? No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Né? Então, toda essa palavra, essa espera, e você olha a palavra, e Deus era a palavra, e Deus, na noite do Natal, se faz carne. E aí você troca a palavra pelo menino. É muito forte a simbologia, né? Nossa, é muito forte, e eu fico feliz de ouvir isso, porque a gente, por tudo que foi aprendendo, e por toda a força que tem a Eucaristia, a gente identifica já de imediato a Eucaristia com o corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o mesmo Cristo. Sem dúvida, não é? Sem dúvida nenhuma. E muita gente que hoje não pode se achegar às espécies sagradas, né, consagradas, o pão consagrado e o vinho consagrado, pode se achegar sempre. O Deus que se doa na palavra. É verdade. Então, colocar ali no presépio a Sagrada Escritura é muito significativo. É muito, muito, muito. Eu costumo dizer na missa que a missa é o grande encontro de Deus com a humanidade. E um Deus que se doa na palavra e na Eucaristia. Nenhum nem outro é mais importante. Né? Senão a gente tiraria aquela primeira parte, se ela fosse dispensável, né? Mas ela é indispensável. Você não tem como tirar toda a primeira parte, as leituras, o evangelho, a homilia, tudo isso é Deus se doando para nós. É verdade. Eu fiquei impressionado um dia, porque tem versículo que de repente ele se acende para nós, né? Quando São Pedro ele diz que pela palavra nós somos regenerados. Eu falei, peraí, quem nos regenera para Deus é o batismo. Então, o que Pedro estava dizendo? Que a palavra de Deus, escutada com fé, faz nascer em nós a vida nova. Sem dúvida. Então, é realmente uma coisa maravilhosa. E eu vou fazer a experiência, eu vou começar a colocar lá no meu presépio a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E aí, de preferência, coloque essa passagem, né? No princípio era o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E é isso, né? A nossa tradição, ela é uma tradição herdada da palavra, né? Quando Francisco teve essa inspiração de começar esses presépios, foi na cidadezinha de Grétio. Grétio. Uma cidade que fica perto de Assis. E interessante que Francisco estava voltando da Terra Santa. Francisco tinha ido na Terra Santa, tinha vivenciado o mistério lá em Belém, né? E estava voltando para Assis, não conseguiu chegar a tempo do Natal em Assis, e na cidadezinha de Grétio ele diz, eu quero ver com os meus olhos como foi aquela noite lá em Belém. E aí convida os moradores locais para na noite de 24 de dezembro eles encenarem o mistério do Natal, né? O senhor já teve a oportunidade de ir a Grétio, Frei? Ainda não? A Grétio não. Eu tive em Assis já algumas vezes, mas não estive na cidadezinha de Grétio. Então eu vou provocar o senhor agora. Em abril eu vou. Grétio está na região ali de Assis. Em abril nós vamos numa peregrinação para Roma e os santuários franciscanos. Que legal. Vai ser uma peregrinação bem boa. Vamos a São Giovanni Rotondo, né, Padre Pio. Vamos visitar a gruta ali de São Miguel. Vamos ali no Milagre Eucarístico de Lanciano. Aí vamos para Assis, ao Alverne, a Grétio. Nossa, quanta coisa. Bom, lindo, né? Eu conheço muitos santuários franciscanos ali da Itália. Mas Grétio eu não tive, porque são vários, né? Os lugares onde Francisco passou. Mas Grétio vale a pena. Quem sabe uma hora dessa a gente vai junto. Pois pode ser. Conta um pouquinho aí da história desse primeiro presépio. O senhor estava falando, eu acabei interrompendo com a outra pergunta. Então, Tomás de Celano, que é o primeiro biógrafo, né, um frei, seguidor ali, conheceu Francisco. Ele, como o episódio foi tão importante, nos biógrafos eles relatam aquilo que é mais significativo na vida de um santo, né? Então, Frei Tomás, ele fez questão de contar vários momentos da vida de Francisco. E um deles foi como, e o título é esse, né? Como criou o primeiro presépio na cidade de Grétio, né? E aí ele relata todo o episódio, né? E diz o biógrafo que no momento da Santa Missa, eles estavam celebrando, porque era noite de Natal, né? Francisco e os moradores locais têm a visão de que o menino Jesus se faz presente
ali. Então não só Francisco, os moradores também locais, e o Frei narra isso, né, que os moradores veem o menino ali, né, o próprio Filho de Deus, né, então deve ter sido muito forte. Desse momento de oração, né, dessa presença de Deus ali. Deve ter sido, e tanto que marcou demais a vida deles, né, e depois os freis, como eu falei, né, os freis, logo que aconteceu esse episódio, depois nas missões, porque os franciscanos sempre foram missionários, né, desde o início, eles iam para as missões e levavam a ideia do presépio, e de se fazer em cada cidade, em cada lugar, a ideia de se montar um presépio. É igual uma chamazinha que você vai espalhando. Espalhou pelo mundo inteiro hoje. Aonde há cristãos, há presépios. Não tem, eu falava esses dias, né, sobre a nossa exposição. Uma das poucas coisas dos símbolos cristãos que sobraram genuinamente cristão é o presépio. Não tem como não olhar para o presépio e não lembrar do cristianismo, né? Porque outras coisas, outros símbolos foram absorvidos. Pode ser reinterpretado, ressignificado. Sim, o próprio Papai Noel, agora, a estrela, o presépio não dá. O presépio olhou para ele, é cristianismo. É verdade. Os 3 reis magos, eles fizeram parte do nascimento mesmo de Jesus? Então, a história dos reis são relatos, né, dos próprios evangelhos. O que representa os reis magos? Os povos, os diferentes povos, ali diante também do mistério do Deus que se faz carne. Né? Então, mais do que os 3 reis magos em si, a importância está naquilo que eles representam. Naquilo que eles representam, que são os diferentes povos que se conhecia até então. Né? O oriental, o africano e o europeu. Então são três povos, não tinha o índio ainda. Os povos vieram adorar e reconhecer o Cristo. Essa é a ideia. Se tivesse América já, tinha um quarto rei tinha um quarto rei mago. Olha lá. Existe alguma parceria direta com os países ou com os artistas de cada país para poder estar mandando também os presépios ou não? Não. Na verdade, esses presépios são adquiridos nos países diferentes, né? E aí a gente depois expõe porque eles vieram de tantos locais, mas não tem nenhuma parceria, nem... Tem algum artesão mais renomado, mais conhecido, que se destacou esse ano lá entre os presépios? Não, né? são... É pela beleza mesmo, pelo significado, né? São anônimos, é mais pela beleza, de fato pela... a diferença em cada um, né? Então se você vai lá visitar, você vê os nichos onde estão os presépios e cada um tem um destaque, seja pela cor da luz, seja pela a própria decoração ambiente, então tudo ajuda a contemplar, né? No presépio também há uma liberdade da interpretação do artista, não Totalmente. O que não muda é a Sagrada Família, né? Mas a cena, ela vai variar bastante, né? Então, por exemplo, como já falei, os bolivianos, tem um presépio boliviano lá. Os reis magos, o que eles trazem? O que é forte para o boliviano? A música. Então os reis tocam instrumentos deles, dos bolivianos. Né? O presépio gaúcho, eles trazem presentes... Né, não colocaram uma cuia de chimarrão na mão de São José não, né? Não, de São José não. Ainda não, mas né? nos Reis Magos sim. Sério? Os Reis Magos trazem a cuia de chimarrão. Olha lá. Porque o que é forte para aquele povo. Porque os Reis Magos representam os povos, né? O que é forte para aquele povo, né? Então eles vão colocar o que é mais significativo ali na representação. Agora, sempre a cena... Jesus, Maria e José não muda, né? Eles estão sempre ali em todos os presépios. O senhor acha importante que em cada família se crie aí esse costume de se montar o presépio? Sem dúvida. Era uma tradição que a gente perdeu, né? E que a gente foi perdendo nessa correria da vida e essa aceleração cada vez maior, essa falta de espaço dentro de casa. E o apelo comercial também criou essa substituição, sim, né? Sim, você substitui, você coloca uma árvore enorme, mas não tem espaço por presépio. Ou você coloca uma árvore pequenininha, porque só tem espaço para uma árvore pequenininha. Aí não cabe presépio na mesma. Não cabe presépio também. Então, assim, mas sem dúvida, é catequético até, né? Você, como família, ensinar para os filhos, deixar os filhos montarem o presépio. Na minha família era assim, né? A tradição era os filhos montarem. Então, quando vai crescendo, você não quer mais saber, mas o pequenininho que vem depois de você vai continuar montando, né? Então, mas no final do ano tem que ter o presépio montado em casa.
Então essa tradição é gostosa e prepara tudo. Isso é uma coisa bonita de se fazer, inclusive de se provocar, que as crianças montem o presépio. Sim, deixa a criatividade da criança, né? E olha, tem gente que acha que é caro, mas eu já vi um presépio montado de origami, que são aquelas dobraduras, gente, de papel. Eu já vi presépio desenhado e recortado, que o senhor falando aí de criança, a criança desenhou. Fez o recorte, dobrou o papel, colocou a pedrinha em cima, ficou lá, né, a imagem, porque não importa o material com que é feito, mas aquilo que ele simboliza. O que importa é o simbólico, é a recordação, é a preparação, né? Muito mais do que o presépio mesmo. Você não vai querer comprar um presépio caro, né? Nem que seja uma Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José, simples. Pois é. Isso vai conforme o gosto, conforme as posses de cada um, mas não tem que ser caro, como o senhor disse, né? Tem lugares que realmente são obras de arte, são grandes, são madeira maciça, é para ficar numa igreja, para durar muito tempo, né? E depois fazer parte da exposição. Né? Sem dúvida. Então tudo bem, tem uns que são mais caros, mas o que importa é você ter, é você cultivar ali na sua casa essa expectativa do Senhor que está chegando, né? Comemore a Sagrada Família. E eu acredito assim que, como o senhor disse, ao bater o olho num presépio, você já sabe, aquela casa é cristã. Aquela família é cristã, se comemora uma festa cristã. É uma evangelização que já acontece. Sem dúvida, sem dúvida. Quem entra na casa sabe, né? Quem olha para a família sabe. A própria família se prepara melhor, né? Então o pai passa isso para o filho, o pai e a mãe, né, passam para os filhos, e os filhos vão depois, no futuro, ter também vontade de fazer. Se você vai deixando de lado, vai perdendo a tradição, claro que morre, né? As tradições morrem por falta de uso, né, por falta de costume. Então, nas nossas famílias cristãs católicas, a gente não deveria deixar de montar, nem que seja pequenininho, mas que ele esteja lá como um símbolo, como um sinal de que você está no advento, de que você está se preparando, de que o Natal não é simplesmente mais uma data do ano, e todas aquelas histórias que a gente já ouviu e sabe, né? É verdade. Não é só presente, não é só Papai Noel, não é, né, mas tem uma marca ali que é nossa, né? No tempo antigo e no tempo médio, né, era medieval, a gente viu que a arte ela foi usada assim como um grande instrumento de evangelização. Não é? Claro, a arte sempre foi um grande canal de comunicação, não é? E naquela época bastante orientado para a religiosidade cristã, não é? Porque era a grande religião dominante, ainda é no mundo, graças a Deus. Então a gente via grandes expressões de evangelização por meio da arte. Me pareceu que durante um tempo parece que isso ficou meio apagado, né? Você não via grandes expressões artísticas orientadas para a evangelização. Eu sinto que isso está sendo aos poucos retomado. Voltando, como é que o senhor percebe isso? De fato, o nosso século, talvez século XX, né, e durante ele todo, ele teve outras preocupações, né? E essas grandes preocupações deixaram muito de lado tudo que era cristão e toda essa onda de anticristianismo que existiu, né? Então símbolos foram perdendo significado, né? Mas aos poucos a gente volta a uma retomada dos símbolos. Os símbolos eles falam demais, né? Os símbolos eles falam muito. Então a própria catequese com os símbolos, com o presépio, com os vitrais nas igrejas, com as imagens, isso tudo é muito mais fácil de ensinar uma criança com um presépio, por exemplo, ali na nossa exposição. As catequistas costumam fazer como a última atividade do ano da catequese é ir toda a catequese, o grupo de catequizandos, ir lá na exposição. E lá a catequista dá uma catequese de final de ano. Poxa, né? muito melhor, né? Muito mais fácil. Muito mais saboroso. Olhando, tocando, né? Tem um presépio lá muito grande que está nos fundos da exposição. Ele foi montado com juta, né? Com material assim. E ele é bem grande e dá para tocar, dá para chegar perto, tirar foto, né? Então os grupos, né? A gente começou no sábado. Dá para você fazer parte do presépio. Nossa, a pessoa vai lá, ela quer colocar a mão, ela quer encostar no menino. Né? Isso é muito mais material, né? A gente gosta disso, né? E entra na gente, não é? Claro, sem dúvida. Porque se torna uma experiência, não é? A gente tem essa necessidade. Agora, matando aqui uma curiosidade nossa, quanto tempo que o senhor está na vida franciscana?
Olha, já tem um tempinho, hein? Eu comecei em 2000. Em 2000, então já são aí quase 17 anos. Quase 17 anos. Eu entrei no seminário em 96. E eu recebi o hábito pela primeira vez em 2001, né, quando eu comecei a ser chamado de frei no noviciado. E de lá em diante, quer dizer, desde 96 eu nunca mais saí, né? Há quanto tempo como padre? Padre, 6 anos. 6 anos. Eu fui ordenado em 2010. Quando vai chegando essa época, são quantos lá no convento? Hoje nós moramos em 16. 16. Quando vai chegando assim essa época do Natal, o que acontece? Cada um vai para suas famílias? Não. A gente tem o que é o forte nosso, que é a ideia de Francisco também, esse cheio de ideias, né? Ele inaugurou o primeiro grupo dentro da igreja chamado de fraternidade. Ele chama de fraternidade justamente porque é um grupo de irmãos. Frater, em latim, né? Irmão. E aí nasce a fraternidade. Não são só pessoas que vivem junto, mas são irmãos. E como família. É uma família. E como família, a gente tem que passar o Natal juntos. Era isso que eu queria saber. Era bem aí que eu queria chegar. Como é que os freis, os frades, celebram o Natal? Como é que é lá no convento? Então, a gente tem a nossa celebração de 24 à noite, que é a Missa do Galo. E depois da Missa do Galo, então, toda a comunidade celebra junto o Natal. E depois a ceia de Natal, todos os freis juntos, no dia 25 também o almoço, todos os freis juntos. A nossa família está aqui, né? Claro, a família de sangue está cada um nos estados aí espalhado pelo Brasil inteiro. Os nossos pais estão lá celebrando com os nossos irmãos de sangue. Mas a partir do momento em que eu deixei a minha família e fiz parte de uma outra família, de uma fraternidade, eu vivo com eles, né? Então eu passo 11 meses aqui com os freis e passo um mês de férias na casa dos meus pais. A gente até diz, né, os formadores lá, comecinho, quando a gente começa, eles dizem, olha, você vai de férias na casa dos seus pais, não é na sua casa é aqui. Sua casa é aqui. É bom que fique claro, né? E a gente vai acostumando com isso também, porque eu dizia, não, eu vou para minha casa. Não, lá é a casa dos meus pais, a minha casa é aqui. Eventualmente, se uma família quer vir passar o Natal com o frade, pode? Sem dúvida, sem dúvida. Então, recebe-se a família de sangue, né? Alarga-se a família claro, na fé, né? Francisco dizia que a mãe de um frei é a mãe de todos. Muito bem. Então, quando a gente acolhe a mãe de qualquer um dos freis, a gente está acolhendo a nossa mãe. E aí, claro, a família que quiser pode vir celebrar, a gente passa o Natal junto. Eu acho que tem muita gente que traz na cabeça aquele imaginário, né, de que o Natal dos frades é com o livrinho aberto, cantando em gregoriano. Não, é assim? Não é assim. É como pode toda ter família. O gregoriano, mas ia ficar muito chato o Natal todo assim, imagina, né? Como é que é? Tem festa, tem alegria? Tem a missa normal, como as nossas famílias, vamos na Missa do Galo. Depois é uma ceia normal, com vinho, com cerveja, para quem toma cerveja, né? Mas é vinho, a maioria toma vinho, mas é uma festa normal. É uma festa normal. Com confraternização, confraternização, alegria. Às vezes tem até um amigo secreto. Muito bom, tá certo. Poxa vida, que bom, viu, Frei? Gostei de estar aqui com o senhor, ouvir um pouco sobre a vida franciscana e a gente conversar sobre a realidade do presépio, que é tão fácil, tão pertinho de nós. Às vezes a gente acha que evangelizar é uma coisa complicada. Né? Você põe um presépio na sua casa, está falando do evangelho. Está evangelizando. E a nossa igreja, ela tem isso é tradição, né? São 2000 anos de história, ela tem todas essas coisas que nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Todas essas tradições, elas pura e simplesmente querem nos ajudar a nos aproximar de Deus. E a gente tem isso, né? A gente tem a tradição. Então, tudo isso, né? E agora no Natal, o presépio, é para nos ajudar a aproximar desse Deus que se aproximou da gente. Pois o Senhor fez isso com a gente. Que bom. Essa partilha, com certeza, nos aproximou mais de Deus. Muito obrigado pela sua vinda aqui. A gente não deixa um padre escapar daqui sem dar a bênção. Então, Senhor, por favor, nos abençoe. Claro, sem dúvida. Vou dar a bênção de São Francisco, então, falamos tanto dele, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volte os seus olhos para vós e vos dê a paz. Amém. Que pela intercessão de Francisco de Assis, o Criador do primeiro presépio, o Senhor nosso Deus vos abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom. Olha, nós estamos encerrando o programa Papo Aberto, mas na próxima sexta-feira nós teremos mais um programa especial de Natal. Fiquem com Deus e até lá, que com certeza Ele quer nos unir novamente. Deus abençoe você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!